Boa noite, amados. Graça e paz seja com cada um de vocês. Mais uma vez estamos aqui na segunda-feira, nosso tempo especial de discipulado. E enquanto os irmãos vão entrando, vamos preparando essa atmosfera de adoração. Nós certamente temos tantos motivos para adorar a Deus, tantos motivos para agradecer a Deus. Nós temos recebido muitos testemunhos de pessoas que foram contagiadas com vírus e praticamente não tiveram sintomas, que Deus trouxe o sustento, Deus trouxe a graça. E pessoas que foram até o hospital, ficaram alguns dias, já estão em casa, recuperados. E nós louvamos a Deus. É aquilo que nós falamos nesse tempo dessa pandemia, de que Deus pode nos livrar sem sermos contaminados. Mas se formos, Deus também pode nos livrar no meio da tribulação. Amém, amados? Mas nós sabemos que Deus é soberano acima de todas as coisas. Portanto, quando a nossa vida está em Deus, então nós não devemos temer, mesmo que sejamos visitados por tanta mortandade como está acontecendo. A sua palavra diz: o Senhor estará conosco. Amém? E se formos para a glória, bom, estamos indo para a glória, estamos voltando à nossa casa, da onde nós fomos gerados por Deus. Amém, amados? Queridos, mais uma vez quero cumprimentar aqui com a graça e a paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Hoje nós temos um assunto extremamente relevante, extremamente importante. Vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo, uma faceta da pessoa do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. E vamos estar assim tentando trazer a revelação da palavra para que você tenha a oportunidade de você receber este dom, que é o batismo do Espírito Santo, em falar em novas línguas, para você se fortalecer na sua vida cristã, na sua carreira cristã. Um cristão sem o batismo do Espírito Santo, queridos, é um cristão religioso, é um fariseu, é uma pessoa que só serve a Deus de ouvir falar. Nunca tem experiências sobrenaturais, impressões proféticas. Então nós precisamos ter o Espírito Santo. E nós vamos ver com alguns exemplos, vamos tentar assim falar numa linguagem bem simples, para que a igreja possa entender. Nós temos muitas pessoas neófitas que estão chegando à igreja, que estão assim ainda com seu linguajar, digamos assim, ainda não é aquele linguajar crentez, digamos assim, mas aos poucos Deus vai mudando, e sobretudo Deus vai trazendo revelação da vida cristã, da essência da vida cristã. E hoje eu quero falar um pouco a respeito desse assunto. É um assunto bastante extenso, porém eu espero que nós possamos, até o final do horário nosso, possamos transmitir para você. E dessa maneira, então, nós queremos trazer essa instrução dessa arma poderosa e espiritual que Deus nos deu, para que através disso possamos enfrentar todas as nossas adversidades. Depois desse estudo, no transcorrer do estudo, você vai perceber por que muitas pessoas não conseguem vencer suas adversidades, não conseguem amadurecer, não conseguem ir para a maturidade cristã. Sempre está na dependência da sombra da fé, da oração dos outros. Mas quando somos visitados e experimentamos o poder do Espírito Santo de Deus de uma forma viva, nós saberemos como nos defender, saberemos como ser instrumentos na mão de Deus para levar outros a esta mesma experiência. E nesta noite, eu desejo que você entre comigo nesta experiência. E se você já tem, para aqueles que já têm a experiência
do batismo no Espírito Santo, então que a partir desta palavra você receba uma renovação, uma ativação, para que você possa começar a exercer esta manifestação poderosa que Deus nos deu para vencermos as aflições, as adversidades que se nos impõem nesta vida. Amém, queridos? Vamos orar então, já temos um número suficiente de pessoas. Nessa hora, onde você estiver, começa a orar ao Senhor, a ser grato ao Senhor por todas as coisas, por todas as coisas. Aleluia. Sim, Pai, te adoramos nesta noite. Bendizemos o teu nome. Declaramos céus abertos sobre este discipulado. Sobretudo, a minha oração, Senhor, é para que a mente e o coração de cada um dos meus irmãos recebam esta impartição de uma forma revelada no coração, de uma forma, Senhor Deus, numa linguagem que a mente e o coração possam capturar. E cada um possa, como um cristão remanescente, porque a marca de um cristão remanescente é ser batizado pelo Espírito Santo. E é viver, através do Espírito Santo, viver a vida no Espírito, que tantos falamos. Por isso, Pai, concede-nos a graça, na palavra, a graça de extrairmos as verdades da Tua palavra com uma linguagem que todos possamos entender. Senhor Deus, que Teu Santo Espírito já esteja tocando o coração de cada um, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Recebe toda a honra, recebe toda a glória. Oramos por cada um das pessoas que estão conectadas em nosso discipulado nesta noite. Senhor Deus, não sei como foi seu dia, como foi seu final de semana, mas, Senhor Deus, que a graça e a leveza da paz de Cristo que inunda o nosso coração seja com cada um, para que possamos estar totalmente rendidos e prontos para recebermos esta impressão do Teu Espírito em nosso espírito, para que sejamos plenamente edificados, sejamos, Senhor Deus, alimentados, nutridos pela Tua palavra, para que então nós possamos entender o que é viver no Espírito. Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que o Teu Santo Espírito é que nos conduz à prática da Tua palavra. E muitas pessoas não praticam a Tua palavra, não porque não conhecem, mas porque falta a ativação, o poder do Espírito Santo em suas vidas, para colocar em prática cada palavra. Nós oramos nesta noite, para que se manifeste o Teu poder, assim como no culto de ontem à noite, aquela atmosfera gloriosa da Tua presença, onde toda a igreja pode se prostrar em humilhação diante de Ti. Assim também, que o Senhor possa manifestar a Sua presença sobre a nossa vida nesta noite. Nós oramos abençoando, Senhor, cada pessoa que está conectada nesse momento e as outras pessoas que logo mais estarão assistindo este vídeo. Nós oramos para que a impartição seja algo vivo, poderoso, revelador em cada coração. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Deixa eu colocar meu material aqui. Muito bem. Hoje nós temos o nosso discipulado e eu quero falar, como eu já adiantei no início, sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E uma das ferramentas tremendas que Deus nos deu no poder do Espírito Santo, para que possamos usar essas ferramentas em todo o tempo. Escute, em todo o tempo. Em todo o tempo, em qualquer circunstância. Essa arma poderosa para nos auxiliar, para nos dar força, ativação, para nos levantar do desânimo, para nos fazer enxergar o propósito de Deus, a
a preparação para o dia do nosso arrebatamento é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E vamos conhecer um pouquinho mais, né, como que nós podemos andar no Espírito para vencer as fragilidades da carne que é a nossa essência pecaminosa, a nossa carne que está viciada, né, nasquelas coisas que o mundo aprecia e valoriza e levanta para matar, furtar e destruir. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16. E eu gostaria que você, como discípulo, estivesse anotando, estivesse apontando, estivesse registrando, porque são palavras que vêm no momento da inspiração, né? Então que você possa ir escrevendo para até facilitar depois você fazer o seu resumo e poder postar lá no discipulado, como sempre nós fazemos. É muito importante que você esteja se reportando, principalmente se você é discípulo da nossa casa espiritual, se você é filho da nossa casa espiritual, você deve se reportar fazendo esse resumo. Muitas pessoas desde o início ainda não têm feito, então quero animar você. Quero animar você a você também se reportar. Isso denota sua submissão, sua honra, sua autoridade espiritual. Por isso, ao terminar, já vão postando, né? Eu gostei muito dos testemunhos de cada um de vocês, sempre edificante. Para nós que transmitimos a palavra, ter o retorno de vocês. Não como um elogio para mim, não, mas o maior prazer para mim é ler a impressão que você teve, o que você entendeu, o que foi impresso no teu espírito. Por isso, o que a gente pede sempre é o que te chamou mais atenção. Então, coloca por pautas. Ali me chamou a atenção isso, me chamou a atenção isso, ok? Então, vamos fazer isso. Você, como discípulo, você precisa ter esse reporte, digamos assim, essa correspondência, né? A gente lança uma palavra e é importante que a gente receba também que é fruto de esta palavra no seu coração. Amém, amados? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16, diz assim: que não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Que não tem o Espírito Santo, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa mente de Cristo só nós podemos adquirir quando o Espírito de Deus está em nós. Amém? Então, todo homem espiritual, todo homem maduro, todo homem que anda com Deus, caminha com Deus, serve a Deus em todas as áreas da sua vida, todo homem espiritual precisa ter um plus, queridos. Precisa ter um plus, um algo mais da parte de Deus em relação à obra do Espírito em sua vida. Precisa ter algo mais. Não somente palavras ministradas para edificação, palavras estas que abençoam e que edificam. Isto é, escute, que a pessoa se sinta bem com a paz após ter dialogado com essa pessoa que anda no Espírito. Perdão. Então, é muito prazeroso, é muito bom, é muito edificante você conversar com uma pessoa espiritual. Porque as suas palavras que ela sopra são fôlego de vida, produz paz em nosso espírito, produz paz em nosso coração. Por exemplo, você diz, puxa vida, falar com o pastor ou falar com a pastora foi tão bom, olha, me deu uma paz, me deu uma segurança tão bom. É por causa do plus que essa pessoa tem uma graça especial do Espírito Santo, porque ao falar não é ele, é o Espírito falando com aquela pessoa.
É o Espírito soprando. E a pessoa diz, eu não sei o que essa pessoa tem, mas as suas palavras me abençoaram tanto, me edificaram tanto. Maridos, escute, é isso que a sua esposa tem que dizer de você como sacerdote da sua casa. Que bom que eu falei com meu esposo, porque meu esposo trouxe uma palavra, agora nós temos uma direção, agora nós sabemos o que nós vamos fazer. Meu marido trouxe uma palavra que nos trouxe sustentação, que nos trouxe esta direção, né? É isso que o marido deve fazer na sua casa com sua esposa e com seus filhos. Estabelecer esse padrão de autoridade espiritual. E quem faz isso só pode fazer mediante a unção do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que produz em nós autoridade espiritual. Amém? Exemplo das palavras, por exemplo, o caminho de Emaús, dos discípulos que estavam caminhando, tristes, chateados, porque já faziam 3 dias que Jesus tinha sido crucificado, e eles ainda não tinham a revelação da ressurreição, e estavam tristes, caminhando de Jerusalém até uma cidade próxima, 17 quilômetros de Jerusalém, chamada Emaús. E isso está registrado em Lucas, capítulo 24, versículo 32. E enquanto eles estavam caminhando e eles estavam dialogando, Jesus se junta a eles no meio do caminho. E então Jesus pergunta o que aconteceu. E eles tristes falaram, pois é, tinha um tal de Jesus que diz que era filho de Deus, veio, morreu e tal. E falou, nos ensinou isso, nos ensinou aquilo e tal. E de repente Jesus começou a falar para eles das escrituras, das profecias, da sua falta de fé. E chegou no momento em que Jesus ia se adiantar, mas eles disseram, Senhor, já é tarde, fique conosco, vamos comer algo, é perigoso viajar à noite, vamos ficar aqui, vamos acampar aqui. Então Jesus senta com eles, mas eles não tinham revelação de que era Jesus que estava com eles ainda. Mas Jesus já tinha falado uma série de coisas, desde Moisés até os dias da sua ressurreição. E depois, quando ele partiu o pão, a maneira, o jeito que ele partiu, as palavras que ele disse para agradecer o pão, de repente os olhos espirituais daqueles 2 homens, discípulos de Cristo, não eram dos 12, mas eram discípulos de Cristo, de repente os olhos do entendimento do espiritual se abrem e eles percebem que era Jesus que estava com eles. E então eles perguntaram um ao outro, versículo 32, não estava ardendo o nosso coração dentro de nós? Puxa vida, enquanto ele falava, não estava queimando o nosso coração, algo estava acontecendo, havia uma ativação, nossa fé parece que reviveu novamente. E ele disse, será que o nosso coração não estava ardendo dentro de nós, enquanto ele falava no caminho e nos expunha as escrituras? E em Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas ao seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Uau! Ou seja, Jesus tinha algo, tinha um plus, e esse plus se chamava Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que lançava no coração as palavras ungidas que iam saindo e produzindo vida. Aqueles 2 discípulos ficaram impactados porque o coração estava ardendo. As multidões ficaram maravilhadas porque Jesus falava como quem tem autoridade. Quando nós temos o Espírito de Deus em ativação em nossa vida, nós também falamos como quem tem autoridade. E isso será perceptível às pessoas. Essa identidade é uma identidade de uma pessoa que anda no Espírito. Essa autoridade é uma identidade. Mas enquanto a uma pessoa carnal acaba sofrendo. Mas enquanto a uma pessoa carnal, ele acaba sofrendo rejeição, repúdio, as suas palavras causam desânimo, até parece que você, de repente, conversando com uma pessoa carnal,
fica mais deprimido, fica sobrecarregado muito mais do que antes. É por isso que você diz, puxa, falei com essa pessoa, nossa, mas olha, estou me sentindo tão mal, tem até mal-estar, olha, parece que 10 quilos, 500 quilos caíram sobre a minha cabeça. É porque uma pessoa está sobrecarregada, não aprendeu a deixar aos pés da cruz de Cristo toda a sua carga. Porque a vida do Espírito é uma vida alegre, leve, independente das circunstâncias. Por isso lá em João, capítulo 6, versículo 63, diz assim: o Espírito dá vida. O Espírito Santo dá vida. A carne, estou falando do pecado, estou falando dos vícios, estou falando dos maus hábitos. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras, disse Jesus, que eu lhes disse, são espírito e vida. Quando você está cheio do Espírito Santo, é isso que você transmite, espírito e vida. Então, como já dissemos antes, a igreja de Cristo é sobrenatural. Nós somos parte de uma igreja sobrenatural. Osana, comunidade cristã Osana, é uma igreja sobrenatural. E todos os que fazem parte dela, dessa igreja sobrenatural, sempre têm um plus, porque andam no Espírito. Amém? Portanto, em cada área da nossa vida com Cristo, escute isso, deve haver uma manifestação sobrenatural, porque não estamos sob o governo de uma religião, mas nós estamos debaixo do governo do Espírito vivo de Deus. Por isso, hoje, nós vamos falar um pouco, queridos, sobre o falar em línguas espirituais. O falar em novas línguas espirituais, ou como outros conhecem, o falar em línguas estranhas, como alguns conhecem. E se ninguém conhece nada, então hoje vai conhecer. Amém? Então, como discípulos de Cristo, é algo que devemos saber, entender e praticar constantemente em nossa vida, esse falar em novas línguas. A isso nós chamamos batismo no Espírito Santo. Então, todo homem e toda mulher de Deus que andam no Espírito, que andam debaixo do governo do Espírito, que são guiados pelo Espírito de Deus, precisam conhecer este batismo chamado batismo em línguas estranhas. Ok? Presta bastante atenção para você entender esta revelação e você poder então começar a aplicar na sua vida e você começar a viver esta vida cotidiana que ensinará você a permanecer firme nos caminhos do Senhor. Então, isto não é uma doutrina denominacional, presta atenção. Isto não é uma doutrina denominacional, não, queridos. É simplesmente a revelação da palavra para a igreja de Cristo no mundo inteiro. Amém. Ok? Então, Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Apertem os cintos, porque nós vamos decolar agora. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando o dia de Pentecoste, Pentecoste não é o nome do Espírito Santo. Tá? Por isso muitas pessoas dizem, igreja pentecostal. Não, Pentecoste é o nome de uma festa organizada por Deus e dada aos judeus para celebrarem, que era a festa das colheitas. Então, Pentecoste não é o nome do Espírito Santo, mas numa festa que tinha uma dimensão tão grande, onde todos os judeus e povos do mundo inteiro na época se reuniam para celebrar, porque além do mais, era um momento de comércio, era um momento de comprar, de vender, ou seja, era um evento mundial. Escute, era um evento mundial na época. Todos se reuniam em Jerusalém para essa festa de Pentecoste. Então, diz a Escritura, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente,
veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, os 12 e mais 120 discípulos, os 12 apóstolos e os 120 discípulos. Então diz, e viram toda aquela multidão, eles estavam num cantinho reunidos, e de repente vem esta presença gloriosa do Espírito Santo, como nunca se viu antes na face da terra. O Espírito Santo veio como um vento forte, encheu toda a casa, no qual eles estavam assentados, e viram, veja só, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, escute aqui, todos, 120 discípulos e os 12 apóstolos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Preste bastante atenção, porque aqui tem uma forma de manifestação e mais adiante nós vamos ver outra forma de manifestação. E cada manifestação tem um propósito de Deus, porque você sabe que Deus nunca faz nada que não tenha propósito. Amém? Então, aqui temos o início da Igreja de Cristo. Veja que poderoso nasceu a Igreja de Cristo. Por isso que nós falamos que a Igreja de Cristo é uma igreja sobrenatural. Ela nasceu sobrenaturalmente. Primeiramente com a obra de Cristo, com todos os milagres, a cruz, a ressurreição e a vinda do Espírito Santo. Que coisa tremenda, essa igreja que você deve fazer parte. Não pelo nome, não pelo pastor, não pelo apóstolo, não idolatrando-se pelos homens, né? Mas você tem que ter a revelação de que você precisa fazer parte da igreja sobrenatural de Cristo, onde os cegos vêm, onde tem milagres, onde tem palavra, onde tem discipulado, onde tem ensino, onde você pode crescer, onde você é protagonista para frutificar no reino. Esse é o perfil de um remanescente que está debaixo de uma cobertura de uma igreja sobrenatural. Escute, aqui nós temos o início da Igreja de Cristo. Então, era o tempo do início da salvação pela graça. Aqui tudo começou. E na primeira pregação, a Bíblia diz que Pedro se levanta com grande eloquência e todo mundo fica lá admirado. Como que ele pode falar assim? É apenas um pescador, um ignorante, não fez ginásio, não fez escola, não fez faculdade. Mas como que está falando com tanta autoridade, com tanta eloquência? Era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que usou a vida de Pedro para transmitir a mensagem do Evangelho da Paz. E sabe quantas pessoas receberam a Jesus? Imagine quantas pessoas tinha naquela festa. Imagine. Era gente de todas as nações que estavam ali. E interessante que cada uma dessas pessoas ouviu falar em línguas não estranhas, mas em línguas segundo a sua nação, segundo o seu povo. Interessante isso. E Pedro começa a trazer uma palavra e 3.000 pessoas se convertem pela graça de Cristo. Tiveram a revelação. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas com certeza eles foram batizados. Deve ter descido até o Rio Jordão e lá 3.000. Os discípulos já tiveram, os 120 discípulos e os apóstolos já tiveram bastante trabalho para batizar 3.000 pessoas. Uau! Que culto extraordinário esse. Então, queridos, a Igreja de Cristo, nesse dia, na festa de Pentecostes, inicia sob o impacto do poder sobrenatural do Espírito Santo. Escute essa revelação aqui. Escute. A ascensão de Jesus, depois da ressurreição, ele teve um tempo com o discípulo para comprovar sua ressurreição. Depois ele ascendeu aos céus
Então, a ascensão de Jesus aos céus, após concluir a obra da cruz da ressurreição, deu legalidade, escute, deu legalidade espiritual para a descida do Espírito Santo para o início da Igreja de Cristo. Então Jesus sobe, e quando ele sobe, no lugar dele vem o Espírito Santo, que está conosco até agora. E estará conosco, sabe até quando? Até o dia do arrebatamento. Porque daí o Espírito Santo será retirado e verá a grande tribulação. Aqui vemos então o primeiro batismo no Espírito Santo, que desceu com poder sobrenatural sobre os 120 discípulos e os 12 apóstolos de Cristo. Escute, era o início da salvação. Não somente, escute aqui, é muito importante, era o início da salvação não somente para os judeus, mas para todos os gentios que ali estavam. Quem eram os gentios? O povo que vinha de outras nações que não eram judeus. Mas todos foram alcançados pela graça. Portanto, a graça é para o mundo inteiro. Amém? Aqui então inicia-se a ativação da Igreja de Cristo. Como podemos provar que a salvação é para todo o mundo? Escute, versículos 5 e 6 do capítulo de Atos, capítulo. Havia em Jerusalém, naquela festa, judeus, tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ou seja, tinha judeus de tudo quanto era lugar. Tinha muitos judeus que viviam em outras nações. Mas para aquela festa, eles se reuniam todos. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um dessas pessoas que eram de outras nações, diz o texto, os ouvia falar em sua própria língua. Uau! Um milagre! Um milagre! Aquelas pessoas que estavam ali, os judeus, ninguém estudou línguas, ninguém fez faculdade de línguas, todo mundo falava uma língua só, que era o aramaico e o hebreu, mas mais se falava o grego aramaico, e era a linguagem de comércio naqueles dias. Todo mundo falava, só que cada um veio com seus dialetos, seus idiomas das nações, e cada um neste ápice, neste momento, neste evento sobrenatural, cada um começou a falar na linguagem das nações. Então todo mundo entendeu. Isso é um marco profético dizendo que a salvação é para todos. Escute, Jerusalém era um sinal profético. Era um sinal profético para o mundo, pois todas as nações que ali estavam representadas nessa grande festa, cada um recebeu a mensagem do Espírito Santo em seu próprio idioma. Vê que milagre tremendo. Não era língua estranha, era uma língua que era conhecida. Então aquele que conhecia aquela língua estava entendendo, estava sendo edificado, estava sendo tocado pelo poder do Espírito Santo. Outros não entendiam a linguagem dele, mas teve uma outra linguagem que a pessoa estava entendendo. Então era uma linguagem não estranha, mas era uma linguagem para todas as pessoas que estavam ali pudessem entender o que estava acontecendo naquele momento. Então Jerusalém era a capital do mundo. Era uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade cêntrica, mundial, onde se fechavam os negócios. Era onde aconteciam os maiores eventos mundiais daquela época. E também será em nossa geração por ocasião da vinda de Cristo. Porque Jerusalém, Israel, é o termômetro da vinda de Cristo. Presta atenção, não vamos falar disso hoje. Então, cada indivíduo que participava daquela festa ouviu a voz do Espírito Santo através dos discípulos de Jesus em sua própria língua. Vamos ler a partir do versículo 7 em diante. Atos 2. Estamos em Atos 2, capítulo 2, versículo 7 em diante, até o versículo 11.
Diz assim: atônitos e maravilhados, eles perguntavam: Uau, acaso não são galileus? Todos estes homens que estão falando não são galileus? Ou seja, os galileus eram tidos em pouco, como ignorantes, como um povinho merreca, digamos assim. Eram pouco tidos em conta. Tanto é que as pessoas diziam: essa turma não é Galileu, porque o Galileu era pescador. A única coisa que eles sabiam fazer na vida era pescar. Quanto mais falar com autoridade. Então ele diz: o que eles estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, sendo galileus, como que a gente pode ouvir? Ou seja, já houve uma revelação sobrenatural de que aquilo não podia ser algo natural. Diz a Bíblia: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, imagine, de largas distâncias, ou seja, o mundo estava representado lá. Diz, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E diz, eles disseram: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ninguém pode dizer: estou escandalizado porque não estou entendendo o que eles estão falando. Não, naquele momento, o propósito de Deus é que todo mundo pudesse entender essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo, para entender a declaração das maravilhas de Deus sobre a vida deles. Era a graça que estava sendo derramada sobre aquele momento. Então, este evento era um dos maiores marcos da era cristã, pois o batismo do Espírito Santo veio também para os gentios, não somente para os judeus, como já dissemos. Pois eles diziam: ouvimos as declarações das maravilhas de Deus em nossa própria língua. E eles entenderam que isso era de Deus, porque não podia ser natural, pela condição humana daqueles galileus. Então, com isso, o Espírito Santo estava dizendo: a Igreja de Cristo será capacitada para falar das maravilhas de Deus, em árabe, em inglês, em português, em espanhol, em chinês, japonês, italiano, francês, alemão, ou seja, em todas as línguas de tribos e nações, e veio como um sinal línguas de fogo. Aleluia. Línguas que vão produzir vida, né? Línguas que, ungidos pelo Espírito Santo, trairão, convencerão as pessoas do pecado e do juízo. Hoje, o maior milagre, escute isso, o maior milagre não é ver um coxo levantando-se, um paralítico levantando-se, um cego sendo curado, um enfermo sendo levantado, um morto sendo ressuscitado. Isso não é o maior milagre. O maior milagre é você estar cheio do Espírito Santo, falar para uma pessoa do amor de Cristo e essa pessoa chorar aos pés de Jesus e conversar com Deus. E entregar a sua vida para Deus. Uau! Uau! Que coisa tremenda! Por isso diz, os apóstolos e os 120 discípulos começaram a falar em todas as línguas dos povos que estavam presentes ali, que estavam representados, e naquele momento cada um daquele povo foi evangelizado através do seu próprio idioma. Que coisa sobrenatural! Uau! Avançando um pouquinho, versículo 12 e 13, diz assim: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Não estou entendendo, nunca vi um negócio desses. Porém, a Bíblia também registra de que algumas pessoas
zombavam deles e diziam, beberam vinho demais. Mas era 9 horas da manhã. Ninguém bebia tão cedo para já ficar bêbado para esse horário. Sempre o mover sobrenatural terá a sua oposição. Sempre. Todas as vezes que temos um culto sobrenatural, as pessoas caem na unção do Espírito, outros choram, outros pulam. Sempre tem alguém que vai criticar. Sempre tem alguém que vai dizer alguma coisa. É verdade. É verdade. Ah, não quero ir naquela igreja do Caicai. Não quero ir naquela igreja porque lá eles não têm muita ordem no culto. Porque um grita, outro tá falando uma língua que eu não conheço nada. Tá, e não sei o que. Tá, por quê? Porque não tem revelação. Não tem revelação. Então, essas pessoas fazem parte daqueles que zombavam, dizendo, essa turma tá louco, tá bêbado. Por quê? Porque pensa com a razão e não com o coração. Mas já vamos explicar isso mais adiante. Então, amados, sempre o mover sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, sempre terá uma oposição. Imaginem, toda aquela cena sobrenatural para o incrédulo, isso era loucura. Era loucura aquilo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 24, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Quem são que estão perecendo? Os ímpios, que não querem Jesus, que criticam, que zombam da manifestação do Espírito Santo. Diz, mas para nós que estamos sendo salvos, e aqui dá uma explicação de que a salvação se constrói na vida. Não basta aceitar Jesus uma vez só. A salvação se constrói na vida para manter até a vinda de Jesus. Diz assim, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Ou seja, não é uma questão intelectual receber a manifestação de Deus, receber a Jesus, entender o reino de Deus, entender o coração de Deus, mas é pelo Espírito. Muitas pessoas querem entender na mente e não conseguem, porque não tem explicação. Mas através da fé, em nosso espírito, encontramos a paz com Deus e começamos a compreender e a enxergar aquela dimensão, mas numa esfera sobrenatural, não natural, sobrenatural. Por isso diz, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, a minha profissão de pastor é uma loucura. É uma loucura. Porque eu prego a palavra de Deus com o poder da graça do Espírito Santo, através de um chamado que Deus nos deu, através da unção que Deus nos deu, e pregamos a palavra, e quantas pessoas recebem a Jesus, quantas pessoas são curadas, mas não é por mim, é por aquilo que está em mim, que é o poder de Deus. Os judeus, disse, o texto continua dizendo, os judeus, o incrédulo, o religioso, diz, pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria, o espírito da mente, o espírito da razão, da racionalidade. Mas aí entra os remanescentes, diz, nós, porém, aleluia, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia!
Você e eu sabemos disso e vivemos isso. E não tem muita gente que zomba da gente? Não tem nossos filhos que ainda não são cristãos, não zombam da gente? Não tem o marido que zomba da esposa e dos filhos? Não tem esposa que zomba do marido e dos filhos que são convertidos? Acontece em todas as dimensões, quanto mais numa cidade onde há uma manifestação do poder de Deus, mesmo havendo milagres sobrenaturais, as pessoas têm a capacidade de criticar, assim como fizeram estes homens, com todo aquele alvoroço, com todo aquele mover que não podia ser natural, era sobrenatural, zombaram, dizem, estão bêbados. Estão bêbados. Deixe-me perguntar algo importante para você nessa noite. Escute. Você já viu algum bêbado falar perfeitamente inglês? Ou francês, ou alemão? Você já viu alguém estando bêbado falar de uma forma lúcida e fluente algum idioma que ele não conhece? Não sabe nem falar o idioma que ele conhece. Um bêbado é assim. Como então poderiam estar bêbados aquelas pessoas? Uma pessoa que nunca estudou nenhuma língua diferente do seu natural, mas tomou uma bebida alcoólica e agora de repente está falando árabe, japonês, alemão, com toda a graça, com todo o poder, compungindo o coração das pessoas. Estavam bêbados. Podiam sim estar bêbados do espírito, mas não de uma bebida alcoólica. Você vê como Satanás sempre encontra uma forma de produzir aquilo que ele sabe mais fazer, que é criticar. Não é verdade? Que é condenar os outros. Na verdade é pura inveja, porque ele queria fazer isso e não pode fazer. Vejam aqui quão obtuso, ou seja, falta de inteligência. Eram nécios, ignorantes. Isso é a mente humana sem revelação. É assim que o homem natural pensa das coisas de Deus. E Deus o torna como nécio, como falta de sabedoria, como falta inclusive de inteligência. Todas aquelas pessoas estavam diante de um cenário sobrenatural, queridos. Era um evento que marcaria a história da humanidade como nunca tinha sido visto antes. Havia uma demarcação entre um antes e um depois. Tanto é que a era foi marcada antes de Cristo e depois de Cristo. Mas o que eles faziam? A Bíblia diz, zombavam porque diziam que essas pessoas estavam bêbadas. E não se deram contas que cada uma dessas pessoas falavam e profetizavam na sua própria língua. Veja aonde vai a dureza do coração das pessoas. Os olhos do entendimento espiritual dessas pessoas que estavam zombando estavam totalmente cegados, cheios de escamas. Só viram o natural, não conseguiram visualizar aquele momento sobrenatural que estava acontecendo. Ou seja, essas pessoas que estavam zombando deram mais crédito ao poder de uma bebida do que a uma manifestação sobrenatural de Deus. Uau! Por que estamos lendo esta passagem bíblica? Por quê? Escute, eu vou dizer para você por quê. Porque aqui vem doutrina, tá? Presta atenção, igreja. Porque muitos religiosos, intelectuais, que estudam a Bíblia, que estudam a teologia ela é boa quando o Espírito Santo está junto, mas quando só tem letra, a letra mata, o Espírito vivifica, diz a palavra. Então, quando falamos de religiosos, são aquelas pessoas que têm normas, dogmas, que têm tradições e que ofuscam, que não trazem o Espírito de Deus à revelação daquela palavra. Estudam as palavras etimologicamente, na raiz da palavra. E então não colocam o Espírito, porque o Espírito usou essa palavra para trazer a revelação. Então os religiosos criticam esta manifestação espiritual.
e se fundamentam nessa passagem para dizer que as línguas que nós falamos, as línguas estranhas, escute aqui, porque aqui vamos fazer uma diferenciação, é uma mentira, é uma fraude. Muitos chegam ao ponto de dizer que é como uma alucinação, como é um descontrole emocional falar em línguas estranhas. No primeiro momento, não era língua estranha, era língua revelada, conhecida para manifestar as maravilhas de Deus. Amém? Aqui nós estamos entrando já no falar em línguas estranhas. Então, os eruditos estão dizendo aqui que não se apegam nesse texto, dizendo que a língua estranha não existe. Que as línguas que eles estavam falando eram línguas de outras nações. Era de outras nações, para aquele momento, para manifestar as maravilhas de Deus, já diz o texto. Mas agora nós vamos entrar em quais são os seus argumentos, porque nós temos que diferenciar. Isso é doutrina. Presta atenção, queridos. Vocês são discípulos, precisam saber disso. Quais são os seus argumentos? Escutem. Eles dizem que as línguas que falavam eram idiomas. Eram idiomas que se entendiam na mente humana. Eles têm razão. Por quê? Porque naquele primeiro momento do batismo do Espírito Santo, não foi com evidência em línguas estranhas, mas em idiomas conhecidas, com o propósito de manifestar a glória de Deus. Portanto, línguas espirituais estranhas para esse grupo de religiosos que nós estamos falando, supostamente não existe. É um êxtase de um descontrole emocional. Eles dizem por mim e por você que falamos em novas línguas. E eles acrescentam dizendo, é pura manipulação, é uma mentira, é uma manifestação emocional exacerbada, ou seja, abusiva, descontrolada. Na verdade, na festa de Pentecoste, onde sucediam essas coisas, havia um propósito específico de Deus para todas as nações, para que todas as nações pudessem entender o início poderoso e sobrenatural da igreja cristã. Era necessário ter uma revelação. As línguas já vieram em formas reveladas, para que seja compreendida plenamente numa nova dimensão da manifestação do amor de Deus a todas as nações, e não somente para Israel. Esse foi o propósito de Deus. Então, aquele evento era uma mensagem específica de Deus para os homens. Quando Deus quer falar ao homem, fala de maneira específica para que o homem entenda na sua mente e venha até o seu coração. Mas escuta esta revelação. As línguas espirituais, não o idioma. Naquele primeiro momento foi idioma. Agora é língua espiritual. As línguas espirituais, que são as línguas estranhas, é um som que flui do nosso espírito e que ninguém pode entender, e nem a nossa mente. A nossa mente se torna infrutífera para esta linguagem. Na verdade, amados, a passagem inicial que nós acabamos de ler está falando de outra coisa. Era uma mensagem de Deus para o homem. Escute, era uma mensagem de Deus para o homem. Por isso Deus falou de uma forma clara, para que o homem pudesse entender. Por isso cada pessoa precisava ouvir em seu próprio idioma as maravilhas e as grandezas de Deus. Porém, a língua espiritual não é uma mensagem para o homem. É uma intercessão, é uma oração que flui do nosso espírito para orar no espírito a Deus, com a nossa mente infrutífera. Me explico. A língua espiritual não é uma mensagem para o homem.
mas do nosso espírito para Deus. Por isso, a nossa mente não pode alcançar o entendimento. Somente o nosso espírito tem a revelação. Uau! 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Diz assim: pois quem fala em língua espiritual, em língua desconhecida, diz numa outra tradução, não fala aos homens, mas a Deus. Quando você está orando em línguas, você não está falando para os homens, por isso ele não precisa entender. Mas Deus entende o idioma do Espírito quando você fala em línguas estranhas. E diz assim: pois quem fala em língua espiritual ou em língua desconhecida, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, diz Paulo, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Então, quando estou falando meu idioma, eu não estou falando para mim mesmo e nem para uma pessoa. Não posso chegar e profetizar na vida da pessoa e não, eu não posso fazer isso, porque a pessoa não vai entender. Então não vai ser edificado e vai ser motivo de zombaria ou motivo de escândalo. Porque uma linguagem que só o meu espírito e o Espírito de Deus entendem e sabem o que está orando. Como diz o texto, fala em mistérios. Muitos religiosos não separam uma coisa da outra. Por isso, elaboram dogmas, doutrinas equivocadas enquanto à questão do batismo no Espírito Santo. Por isso, o inimigo, amados, utiliza esse pensamento religioso para impedir essa revelação no coração de muitos cristãos, gerando o quê? Incredulidade, gerando vergonha, gerando insegurança, inclusive trazendo escândalo para alguns cristãos. Então, sem a experiência do batismo do Espírito Santo, veja só que interessante essa revelação, sem a experiência do batismo no Espírito Santo em nossa vida, todo cristão não tem uma revelação clara do seu propósito de vida. Não encontra, não consegue achar, procura, não acha, serve a Deus, vai à igreja, mas se não tem o Espírito, o batismo do Espírito Santo, com essa evidência em novas línguas estranhas, não conseguem encontrar o seu propósito de vida. Não entendem a palavra, entendem mentalmente, mas não espiritualmente. Por isso, as suas vidas não mudam. Pessoas que vêm do mundo continuam praticando as coisas do mundo. Pessoas que vêm da idolatria continuam idolatrando seus ídolos, mas também servindo a Deus na igreja. Então não pode ser assim. Pessoas que vêm do mundo, que fumavam, mas como cristão continuam fumando ainda, ou continuam bebendo ainda, ou continuam se assentando na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque ainda não tem a revelação do Espírito de Deus, que quando nós temos o Espírito de Deus e estamos nesses lugares, nós não nos sentiremos à vontade com essas pessoas. A não ser que o Senhor nos envie nesse meio para pregar o Evangelho das Boas Novas. Então, sem a experiência do batismo no Espírito Santo, todo cristão fica desarmado, não tem a revelação de nada. Começa a usar a sua mente humana para resolver os seus problemas. E aí só vai postergando, e quando vê, está totalmente já perdido, está totalmente ali sem rumo, sem direção, impotente diante das circunstâncias, e ali, na base da dor, procura Deus, e ainda assim muitos têm o coração endurecido para a obra do Espírito. Vê o seu propósito de forma embaçada, sem claridade. É como que está embaçado ali, você está tentando pegar um óculos para poder enxergar o seu propósito. E você não consegue enxergar. Por quê? Porque falta batismo do Espírito Santo para despertar os teus olhos do entendimento espiritual. E você poder começar a operar, a começar a manejar o mundo espiritual. E só o Espírito Santo pode nos dar essa capacidade. Então, através do batismo do Espírito Santo, os olhos do nosso entendimento espiritual são abertos para discernir as
coisas espirituais. Deus em Cristo Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E quando eu tenho o batismo do Espírito Santo, eu tenho a revelação de como trazer essas bênçãos espirituais para a minha vida, trazendo no mundo natural, de uma forma sobrenatural. Mas eu preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu não tenho vida. Ou falar em línguas espirituais, ou línguas estranhas, ou novas línguas, como dizem alguns, é um dos poderes mais tremendos e poderosos que o Espírito Santo concede àqueles que têm fé em Deus. Existem muitos cristãos que, por sua vez, já experimentaram o batismo do Espírito Santo. Falaram em línguas estranhas, falaram em línguas espirituais, foram totalmente tocados, foram assim poderosos, fizeram a obra de Deus. Mas, por alguma razão qualquer, não perseveraram em seguir desenvolvendo essa linguagem sobrenatural. Porque quando você é batizado no Espírito Santo, você precisa treinar todo dia, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Quanto mais você orar em línguas, mais será estendida a sua linguagem espiritual. E mais revelação você terá da parte do Espírito Santo. E essas pessoas perderam porque, primeiro, não perseveraram, não falaram mais em línguas, esfriaram espiritualmente, distanciando-se do trono da graça. Por isso, repito a vocês o texto que Paulo diz lá em 1 Coríntios 1, 4, versículo 4 a 2. Ou melhor dizendo, 1 Coríntios 14, versículo 2, diz assim: pois quem fala em língua espiritual desconhecida, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala por mistério. Então, no livro de Atos, quando vem o Espírito Santo, não falaram em mistério, mas eles falaram de uma forma idiomática das maravilhas de Deus para que todos os homens pudessem entender. Então, amados, através deste fundamento, já delimitamos aqui um entendimento. Certo, igreja? Amém? Posso ler o seu amém ali? Então, é muito importante que tenhamos esta revelação. É muito importante, amados, pois precisamos mudar o nosso estilo de vida para nos tornar uma verdadeira igreja remanescente. A igreja remanescente mantém uma poderosa comunhão íntima com Deus através do Espírito Santo. Porque sem Espírito Santo você não conseguirá produzir santidade na sua vida. Você não terá forças para mudar seus hábitos. Você não terá forças para vencer o medo, para vencer a depressão, para vencer a enfermidade, para vencer tantas coisas da sua vida. Você não terá força, porque é o Espírito Santo que ativa a nossa fé, porque é Ele que nos dá unção para crer em Deus. Quando tivermos essa verdadeira experiência espiritual, as nossas palavras serão mais comedidas, sensatas, sábias. Inclusive, as nossas atitudes denotarão sensatez. Seremos mais prudentes, teremos domínio próprio, mais amor, mais compaixão, produziremos harmonia, traremos paz. Não é isso que o mundo precisa? Mas eles rejeitam a Cristo, e rejeitando a Cristo, rejeitam também a vida do Espírito. Escute esse exemplo, Tiago capítulo 3, versículo 9 a 11. Olha o que a Escritura diz. Toda língua, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, bendizemos, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. Olha o que Tiago 3, 9 a 11 está nos dizendo. Nós, aleluia, glória a Deus, teu nome louvamos, te bendigo, Senhor, te adoro, Senhor. Você vai na igreja adorando a Deus. Depois você sai e fala mal do seu irmão.
E Deus dizia, peraí, como é que pode isso? Como é que pode fazer isso? E Tiago continua dizendo, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, diz Tiago, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não, claro que não. Não é natural. Também não é espiritual. Você ser batizado no Espírito Santo, abençoar a Deus, exaltar a Deus, pregar a palavra e depois sair por aí, falar palavras, más palavras, falar mal do seu irmão, murmurar, criticar. Fala mal do seu pastor, fala mal da igreja, fala mal desta outra denominação, fala mal de não sei quem, fala mal do apóstolo, fala mal disso. Não, queridos. Que tipo de língua é essa? Quando isso acontece, Deus não considera, não, a parte que me corresponde, eu só vou pegar do que essa pessoa foi lá na igreja e me adorou. Não, Deus não recebe adoração assim. Deus não recebe oração assim. Nossas orações e a nossa adoração, inclusive as nossas ofertas, Deus não recebe. Escute o que eu estou falando, amados. Precisamos domar esse músculo pequenininho aqui. Precisamos domar. Tantas pessoas pecam gravemente contra o Espírito Santo por conta da língua. Não tem revelação. Quando nós temos o Espírito Santo e estamos vivendo no Espírito, o Espírito vai nos ensinando e vai moldando os nossos músculos para a vontade dele, para que nossa língua não profira maldição, mas bênção. Por isso Jesus disse, se alguém te fizer mal, dá outra face. Se alguém te pedir para andar mais uma milha, vai mais outra milha. Se alguém te pedir comida, dá pão. Se te pedir água, dá água. Não critique o seu inimigo. Escute, não critique o seu inimigo. Antes, ore por ele. Olha o que Jesus está dizendo. E Tiago está respaldando as palavras de Jesus aqui. Portanto, amados, não podemos usar a nossa boca com palavras torpes. Por quê? Porque o Espírito que está em nós é santo. Irmãos, me permita falar isso. Eu sei que você como empresário, eu sei como você como profissional liberal, eu sei você como um funcionário de alguma empresa. Você não pode ter duas personalidades, ser uma pessoa no seu trabalho e outra pessoa na igreja. Você tem que ser a mesma pessoa. Portanto, não, aqui é ambiente de trabalho, aqui eu falo mesmo, aqui eu digo mesmo. Você pode sim dizer mesmo, mas não usar a sua língua para usar palavras torpes, para denegrir a imagem do seu funcionário, para humilhá-lo diante dos outros. Não, queridos, Deus leva em conta isso. E depois no domingo a pessoa vai para agradecer a Deus. Deus não recebe seu louvor, Deus não recebe a sua adoração, muito menos a sua oferta. Temos que tomar cuidados. Não podemos usar nossa boca com palavras torpes. Não podemos. Porque com a mesma língua que estamos lançando palavras torpes, também nós estamos usando para adorar a Deus. Portanto, tem que haver temor em nosso coração. Deus considera vã nossa adoração, nossas ofertas. Salmos 50, versículo 19. Salmos 50, versículo 19 diz assim: soltas facilmente a tua boca para o mal, e a tua língua é hábil para tramar mentiras. Cuidado. Cuidado. Muitas pessoas vão achar que são remanescentes, mas não são. Por isso, dos que acham que são remanescentes, é só 50% que vai subir, amados. Mas aqueles que realmente têm a revelação e têm a honra e o respeito pelo Espírito Santo que está dentro dele. Porque, como diz Paulo, já não vivo eu, Cristo vive em mim. E tudo que hoje eu vivo pela carne, eu vivo
pela fé em Cristo Jesus. Tudo aquilo que vivo na carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Então, Paulo era um homem muito cheio do Espírito Santo. Mais adiante nós vamos ver alguns exemplos. Ele era cheio do Espírito Santo, então ele já abriu mão da sua vida, para que Cristo viva nele. Quando nós temos Espírito na nossa vida, é essa revelação que eu preciso ter. Não viver mais eu, meu jeito, minha forma de ser, minha forma de falar. Eu preciso matar o velho homem e assumir os novos vestidos do homem regenerado, do homem que agora tem o Espírito de Deus e que pela palavra, de uma forma constante, vai sendo lavado de toda impureza. Nós temos pregado sobre isso. Como então devemos educar o nosso linguajar? Escute. Exercitando o falar em línguas espirituais constantemente. Edificando o nosso espírito. Para que servem as línguas estranhas? Para edificar o nosso espírito. Para edificar o nosso espírito. 1 Coríntios, ainda no capítulo 14, versículo 13 a 15, diz assim: por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Por quê? Porque eu não entendo nada do que eu estou orando. Que farei, pois? Diz Paulo. Orarei com o espírito, em língua desconhecida, mas também orarei com entendimento. Cantarei no espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, por exemplo, você está na igreja, daí o pastor, no momento da adoração, nós estamos cantando, né? Nós cantamos com entendimento. O que é cantar com entendimento? Os cânticos que têm letra, aí nós cantamos com entendimento. São letras que nos edificam, letras que movem nosso espírito, que comovem nosso coração, que nos leva a adorar a Deus. Então, nós cantamos com entendimento. Mas chega um momento, como por exemplo o culto de ontem, que chega um momento que há um som, e aí você começa a falar em novas línguas e adorar a Deus no Espírito. Isso é adorar a Deus no Espírito. A mesma coisa na oração. Quando nós estamos orando na igreja, nós oramos com entendimento. Para quê? Para que as pessoas entendam. Para que as pessoas entendam. Mas quando oro em línguas, estou orando no Espírito, onde meu espírito está sendo edificado. Às vezes, quando falamos em público, em línguas, é porque nós temos a interpretação para que as pessoas entendam o que o Espírito está falando para a igreja. Isso é um dom muito raro, muito difícil de encontrar na igreja, mas sim, existe, a Bíblia diz. E muitas vezes, às vezes eu falo em línguas quando estou pregando e na hora Deus me dá a interpretação e aí eu falo para a igreja, para que a igreja possa entendê-la. Quantos estão me entendendo? Vocês estão comigo aí? Então, amados, esse é um requisito inegociável para quem se postula para ser um remanescente. Precisa ter a vida do Espírito. Precisa experimentar o batismo do Espírito Santo com esta evidência sobrenatural que é as línguas estranhas para edificar o seu espírito. Você edificando o seu espírito, os olhos do seu entendimento espiritual são abertos. E você começa a ter revelação, discernimento. Discernimento. Eu lembro que eu estava voltando de uma viagem de Foz do Iguaçu com minha família. Estamos voltando de um discipulado já há muito tempo atrás. E chegando numa certa cidade, praticamente a 250 quilômetros de Curitiba ainda na época, quando eu estava chegando perto do Treo, uma voz fala ao meu espírito, escute isso. E diz,
entra à direita e pousa no primeiro hotel que você vai ver. Eu nem conhecia aquele lugar. E eu falei assim, bom, deve ser coisa da minha mente. Você vê como a gente pensa. Não, deve ser coisa da minha mente. Daqui a pouco de novo a voz. Entra à direita e para no primeiro hotel e descansa. Aí então eu falei para minha esposa, amor, nós vamos entrar aqui, vamos pousar aqui, vamos descansar aqui. O Espírito Santo está falando comigo isso. E ela disse amém, ok. Entramos, tivemos um descanso reparador nessa noite. No dia seguinte, 8 da manhã, estávamos no café, tomando o nosso de jejum, né? E de repente a TV estava conectada, ligada, e dizia assim, em tal horário, em tal curva, aqui na serra, porque logo nós íamos entrar na serra. Toda uma família teve um acidente. Todos eles morreram. 5 pessoas. 5 pessoas. E imediatamente o Espírito Santo me fez lembrar daquele momento e eu fiz um cálculo do horário. Exatamente no horário que aconteceu, era o horário que nós estaríamos naquele lugar. Você percebe como o Espírito Santo te previne do perigo, como também te previne de algo que você tem que fazer agora para colher o resultado? Ele nos alerta. O Espírito Santo nos alerta, porque a Bíblia diz que ele nos transmite tudo aquilo que ele ouve do Pai e do Filho. Amém. E já nos previne. Aleluia. Mas para isso eu preciso ter uma comunhão. Não basta, porque quando eu recebo a Cristo como Salvador e Senhor da minha vida, o Espírito Santo entra na minha vida e vai limpando. Mas quando eu sou batizado no Espírito Santo, é como se eu tivesse mergulhado numa piscina por inteiro. Então, o Espírito Santo me encharca, me molha inteiro com seu poder espiritual. E como eu não suporto a sua presença, eu explodo, né? Há uma explosão no meu espírito e essa explosão se chama língua estranha ou língua desconhecida. Fala uma linguagem que você não entende, mas o seu espírito entende o que está orando a Deus. Um remanescente que quer servir no corpo de Cristo, que quer uma vida de altar, que quer um ministério na casa de Deus, essa experiência do batismo no Espírito Santo é imprescindível na vida do remanescente. Senão sua vida de altar será uma vida religiosa e quem sabe até um fogo estranho para Deus. Escute, sem essa experiência sobrenatural do batismo no Espírito Santo, estaremos vivendo uma vida mediana, medíocre da vontade de Deus para a nossa vida. Estaremos vivendo uma vida, digamos assim, ordinária, mediana da vontade de Deus. E qual que é o desejo do meu coração e do seu coração? Vivermos o extraordinário de Deus. O inusual de Deus. Um rompimento de Deus na nossa vida. Mas para isso, primeiro precisamos romper toda essa dureza de coração e permitir que o Espírito Santo venha e tome conta. Porque o batismo do Espírito Santo é como mergulhar na piscina. A piscina toma conta de você. Não você toma conta da piscina. E quando você mergulha no Espírito Santo com essa experiência espiritual, é Ele que toma posse de você e não você que toma posse dele. Nós temos que ser possuídos pelo Espírito Santo. Lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, 16, 17, quando fala da história de Davi, diz que quando o profeta Samuel foi ungir a Davi como rei, quando tinha 16 anos, como para ser o futuro rei de Israel, diz que no momento da unção, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Batismo no Espírito Santo é quando o Espírito de Deus se apossa de mim e me encharca por inteiro da sua glória e da sua presença. Então, queridos, quando nós não temos esta revelação, veja o que acontece em nosso meio, em nossa vida,
1 Coríntios 11:30, quando fala da celebração da ceia do Senhor, Paulo diz: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, ou morreram fisicamente, ou morreram espiritualmente e se afastaram dos caminhos do Senhor. Veja que tragédia quando nós não temos esta revelação do batismo do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, na vida cristã, você não pode ser fortalecido, não pode ser empoderado, não pode ser protegido, não pode ser edificado, se não aprender a orar no Espírito com esta revelação. Porque o Espírito é que nos conduz pela palavra de Deus a orar. Sabe por que muitas vezes não recebemos respostas das nossas orações? Porque nós falamos nossas palavras. Toda oração da madrugada, quando estamos orando, sim, oramos pelos enfermos, oramos por várias outras situações, mas eu sempre estou orando a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é que o Espírito ora. A palavra de Deus é a oração do Espírito. Por isso eu não oro minhas palavras. Porque se orar pelas minhas palavras, eu vou ter que estar fabricando palavras para saber como orar, para saber como dizer. Muitas pessoas dizem: pastor, não sei como orar. Eu falo: pega a palavra e começa a orar, começa a ler em forma de oração. Senhor, te agradeço porque o Senhor é meu pastor. Te agradeço porque nada me falta. O Senhor me leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Estende sua vara para me disciplinar, para me guiar pelo caminho santo. Ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. A tua vara, teu cajado me consolam. O que me consola é saber que o Senhor está preparando uma mesa farta, com a abundância da tua graça, do teu poder, de cura, de revelação, de alegria, de harmonia, de prosperidade. O Senhor está preparando na presença dos meus adversários. Por isso, meu desejo está na tua presença para todo sempre. Amém. Você orou Salmo 23? Você orou uma oração poderosa, tremenda, pelo Espírito Santo, orando a palavra de Deus. O Espírito Santo te levará a orar a palavra de Deus. Escutem, intercessores que estão em conexão comigo, quando você começar a levantar a sua oração, peça novidade de vida na sua forma de expressar as palavras pela palavra de Deus, de acordo com o assunto que você vai orar. Busque na Bíblia. Vamos orar. O Joãozinho vai orar pelas autoridades. Vai lá em Romanos, vai lá no Novo Testamento e veja o que Deus fala das autoridades. E começa a orar aquela palavra. Então aí sua oração se tornará mais eficaz. E eu falo não só para os intercessores, eu falo para todas as pessoas. É assim que nós devemos aprender a orar. Porque senão nós vamos fazer vãs repetições. Vãs repetições. E a nossa oração vai ser só: me dá. A oração de mendigo: me dá, Senhor, te peço, Senhor, me dá, Senhor, me dá. Não, querido, o Espírito Santo tem muita coisa para você orar. Aleluia. O Espírito Santo vai te levar a orar uma série de situações como você jamais, nunca imaginou que teria um diálogo tão profundo com Deus. A única maneira de termos diálogo com Deus é através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos inspira, é o Espírito Santo que produz a presença, é Ele que nos faz chorar na presença de Deus. Aleluia. É Ele que toca nossas emoções, mas primeiro o nosso espírito. E quando o nosso espírito está compungido, as nossas emoções se dobram e começamos a abrir nosso coração para Deus. Orar no Espírito é conectar-se com a mensagem dos mistérios de Deus, queridos. Não tem como ter a revelação dos mistérios de Deus sem estar orando no Espírito. Orar no entendimento é transmitir a mensagem das maravilhas de Deus às pessoas. Aqui está a diferença de uma coisa e de outra coisa. 1 Coríntios, no versículo 18 a 19 do capítulo 14 ainda.
Escuta, 1 Coríntios 14, versículo 18 e 19. Diz assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês, disse Paulo. Imagine, Paulo devia passar horas e horas falando em línguas, sem ele saber o que ele está orando. Mas orava. Todavia, diz, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Ou seja, Paulo está dizendo, não é prudente eu querer pegar o púlpito e começar a ministrar a palavra de Deus em línguas desconhecidas. Não tem sentido. Ele diz, mais vale falar 5 palavras compreensíveis para que a pessoa entenda quem é Jesus, quem é Deus e como é o seu amor. Não é verdade? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que no seu privado, no seu tempo, a sós com Deus. Por isso Jesus disse, abre a porta do teu quarto, entra nela, fecha a porta e ora. Esse momento não é o momento de orar com a mente. É momento de orar com o seu espírito. Porque ninguém pode ver você, então você não vai escandalizar ninguém. É hora de você às vezes, quando estou no templo, estou sozinho, eu vou orar em línguas lá. Quem me vê vai dizer, coitadinho, nosso pastor pirou. Quem não tem revelação vai dizer, uau, quem diria, pastor Humberto está pirado. Que pena, e eu gostava tanto dele. Estou deitado lá no sofá, me esbaldeando ali e batendo no chão, sacudindo os meus pés e orando no Espírito. Aleluia. Clamando a Deus. Amém. Por uma glória cada vez mais. Amém. Por uma revelação cada vez mais. Por tua vida. Aleluia. Às vezes eu não estou orando, abençoa fulano, ciclano. Não, minha oração não é assim, minha oração é no Espírito. Eu quando lembro de cada um dos nomes de vocês, eu começo a cantar a lamachur. Eu não sei o que eu estou dando, não, mas o meu Espírito sabe exatamente o que está pedindo a Deus. E Deus sabe exatamente. Por isso é que as coisas estão sucedendo, por isso que as coisas estão acontecendo. Curas e milagres, sinais, são as evidências que precisam acompanhar uma igreja sobrenatural. Inclusive a revelação da palavra. E espero que esta palavra esteja sendo bênção para a tua vida, meu irmão. Que você esteja comentando ali já nesse discipulado. Não coloque só amém. Mas que você já possa ir colocando amém, eu recebo essa palavra, e já coloca, é isso mesmo, sabe, reafirma aquela frase que ficou impressa no teu espírito. Amém. Para que outras pessoas, ao ouvirem, possam ir vendo a sua forma de você também estar recebendo, porque a maneira como você recebe é edificante para aqueles que logo mais estarão vendo e ouvindo esta mensagem. Vai ficar gravado. Fica gravado, queridos. Vai despertar interesse. E vai despertar interesse. Uau, meu Deus, olha aqui, o fulano escreveu isso, o que será? Vou ouvir. Quantos estão entendendo? Amém. Eu quero dizer para vocês que o culto deste domingo, até agora, já atingiu mais de 3.000 pessoas, já foram alcançadas. Não sei como isso funciona, mas eu sei que o negócio, né? Entre no YouTube. Entre no YouTube. Você que não tem Face, entre no YouTube. Tá lá. Já foi colocado. Inscreva-se. Deixa eu fazer uma pequena propaganda aqui. Precisamos, no mínimo, 1.000 inscrições no YouTube. Sabe para quê? Para que nós também possamos transmitir ao vivo, pelo Face e pelo Face simultaneamente. Pelo YouTube. Pelo YouTube. Sim. Pelo YouTube e pelo Face, para transmitir simultaneamente. Mas para isso no YouTube precisamos de 1.000. E nós temos 1.270 pessoas que seguem fielmente Osana, em todo o Brasil, em todo o mundo. É verdade. Mais de 1.200 pessoas. Então nós estamos apelando. Divulgue nas suas redes sociais. Inscrevam-se, para que nós possamos ter esse número e transmitir com mais qualidade,
com mais eficácia, para ter um alcance maior destas palavras que Deus está nos dando em nosso altar. Amém? Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que no seu privado, ele, no seu tempo a sós com Deus, ele fala línguas estranhas o tempo todo. O tempo todo. Sendo assim, ele está edificando a si mesmo pelo Espírito Santo em mistérios. Mas quando está na igreja, quando está na sinagoga, quando ele está conversando com as pessoas, ele diz, eu prefiro transmitir a mensagem das maravilhas de Deus. Lá como no início, em idiomas. Falando o idioma das pessoas para que as pessoas compreendam com entendimento humano e não em línguas espirituais. Porque se eu pregar em línguas espirituais, ninguém entenderia e ninguém seria edificado. 1 Coríntios, ainda no capítulo 14, versículo 2 e 4, diz assim, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Quem profetiza, está falando, quem fala o idioma, então edifica a igreja, com conhecimento. Mas quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Nós já falamos sobre isso anteriormente. Então, orar em línguas estranhas é uma arma espiritual poderosa quando não sabemos como orar por certas situações. Quando você diz, pastor, eu não tenho mais como orar, não sei mais o que dizer para Deus, então não diga nada, ore em línguas. Ore em línguas. Muitas vezes eu já não sabia como orar pelo meu filho quando estava internado, ou quando de repente, mesmo depois de grande, meu filho ficou internado ainda esse ano, no início de março, ele ficou internado ali gravemente no Pequeno Príncipe. O meu filho Joel. E eu chegava lá e não tinha palavras para dizer para Deus. Então eu começava a orar em línguas. Senhor, eu não sei como orar. Me ensina, Espírito Santo. Eu começava a cantar, e aí, no quarto do hospital, eu orando, minha esposa junto também. E quando nós saímos de lá, Joel saiu, graças a Deus, bem, curado, restaurado. 2 dias depois, se decreta a quarentena do Covid. Imagine, que bênção, como Deus é tremendo. Antes da implantação da quarentena, nós já saímos do hospital. Quem sabe se ficássemos lá, poderia até, quem sabe, ser contagiado nosso filho. Imagine que fim levaria isso. Como o Espírito Santo é lindo, é tremendo. Veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, 25. Romanos 8, 26 e 27 versículos. Diz assim, da mesma forma, escute, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Veja só que tremendo. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Ou seja, Deus que sonda nosso coração conhece a intenção do Espírito de Deus que está em nós. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Uau! Muitas vezes eu e você oramos sem ter a revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Mas quando oramos em línguas estranhas, a Bíblia diz que a linguagem espiritual está exatamente orando de acordo com a vontade de Deus. Uau, que mistério! Que coisa tremenda isto! Qual é a prática, vida prática de uma pessoa espiritual? Como que uma pessoa espiritual se comporta? Vejamos alguns aspectos da vida do apóstolo Paulo. Me tenham paciência porque o assunto é um pouquinho longo, mas eu prometo para vocês que já estaremos terminando esse estudo precioso. Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Atos 16,
versículos 6 e 7, diz assim: Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito de Deus para pregar a palavra na Ásia. Ou seja, o Espírito Santo diz: não, eu os proíbo, não vão para a Ásia, não vão pregar lá. E quando chegaram à fronteira da Mísia, então eles tentaram desviar o caminho para outra cidade que se chama Bitínia. Mas o Espírito de Jesus os impediu de novo. Dizer: não, Paulo, não é a minha vontade que isso vá. Imagine a comunhão de Paulo, como Paulo estava cheio do Espírito Santo para ouvir este alerta, para entender que não era da vontade de Deus que eles fossem pregar naquela região, nem nesta e nem na outra. Percebam aqui a profunda intimidade espiritual de Paulo com o Espírito Santo. Ele poderia dizer: Deus falou comigo. Ele sim poderia dizer: Deus falou comigo. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Porém, amados, escute aqui. Porém, tem muitas pessoas que dizem levianamente: Deus falou comigo. Temos que ter cuidado para dizer: Deus falou comigo. Tem uma impressão no coração. Temos que ter cuidado. Só que, geralmente, as pessoas que dizem Deus falou comigo não têm frutos de uma vida no Espírito. E usam o Deus falou comigo para manipular as pessoas, para profetizar na vida de pessoas engano, mentiras que levam à perdição. A falta de uma verdadeira intimidade com o Espírito Santo nos fragiliza para ser manipulados pelo espírito da feitiçaria. Escuta ali, espírito da feitiçaria. O que é o espírito da feitiçaria? Escute: encantamento, sedução, enfeitiçar o coração alheio, manipular. É a prática de controlar a vida alheia através de meios ocultos e falsas profecias. Ou seja, eu tenho uma intenção, não vou manifestar essa intenção, mas vou enganar essa pessoa para essa pessoa vir comigo ou fazer aquilo que eu desejo que ela faça. Isso é feitiçaria. Espírito de Jezabel e espírito de Absalão, do qual nós, nas primeiras ministrações, nós já alertamos cada um da igreja sobre esses espíritos malignos, que é um câncer no meio da igreja. Por isso que tem divisão da igreja muitas vezes. E as pessoas seguem essas pessoas e continuam com essas pessoas, sendo enganadas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. 2 Timóteo 3, 1 a 5 diz assim: saiba disto. Paulo está orientando a Timóteo, diz: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Escuta isso. Tem muitos crentes, tem muitos líderes espirituais que têm estes perfis: egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais espirituais, que se rebelam contra seu apóstolo, que se rebelam contra seu pastor, ingratos, ímpios, sem amor pela família, porque não discernem o corpo de Cristo, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores. Tem muitas pessoas que recebem um empoderamento, que recebem uma notoriedade espiritual e se aproveitam da autoridade espiritual para atrair a sua liderança, para atrair a sua confiança, para atrair o seu na sua empresa. Você ensina, trabalha, prepara, e quando você acha que essa pessoa está pronta, ela sai e monta uma empresa igual à sua e começa a ter concorrência com você, fala mal de você. Pessoas precipitadas, pessoas que no calor da paixão ou no calor das suas emoções, no calor da sua ira, tomam decisões impensadas que vão causar morte e destruição lá na frente. Soberbos,
mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eu estou lendo o texto da Bíblia. Não é o pastor Humberto que está falando. A Bíblia que está dizendo. Tendo aparência de piedade. Oh, aleluia. Aparência de piedade. Mas negando o poder de Deus. Afastem-se destas pessoas, diz Paulo. Afastem-se dessas. Essas pessoas não são boa companhia para você. Afastem-se, corte seu relacionamento no Facebook, na sua amizade no WhatsApp. Corte com essas pessoas. Queridos, você não pode se misturar com essas pessoas. Porque senão você será enganado. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus nos orienta pela sua palavra. Que nós devemos andar com aqueles que têm o mesmo espírito. Que têm a mesma paternidade, a mesma sobriedade. Que servem a esse Deus nesta condição, neste alinhamento. Não ande com aqueles desordeiros, com aqueles que não querem nada com Deus, ou com aqueles que se dizem ter a Deus, mas estão zombando, assim como lá no início nós falamos, do ministério, zombando na manifestação do poder de Deus. E se você percebe que aquela pessoa não tem jeito mesmo, se afaste. Você pode continuar orando por essa pessoa, mas a sua companhia não vai trazer benefício para você. Porque você será contaminado. Você será contaminado. Daqui a um tempo, você vai estar pensando igual essas pessoas. E você vai entrar nesse jogo que o diabo faz na vida das pessoas. Começa a trair, começa a ser soberbo, começa a mentir, começa a falar mal, etc, etc, etc. Voltando ao texto de Atos, ter comunhão com Deus é ter diálogo constante com Ele. Você fala, Ele te fala. Você escuta, Ele te escuta. Portanto, não devemos perder essa preciosa comunhão de intimidade com nosso Pai Celestial. E então no livro de Atos diz que Paulo foi impedido, foi proibido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia e na Bitínia. Foi impedido 2 vezes. Por quê? Porque não era o momento oportuno, não era a vontade de Deus. Existia outro propósito, existia outra urgência que Paulo deveria fazer antes de ir pregar naquela região. João 16:13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Lembram-se daquele acidente que eu mencionei para vocês? Ele lhes anunciará o que está por vir. E o Espírito Santo dizia para Paulo: Paulo, nós temos muita comunhão. Eu ouvi do Pai que não é da vontade dele que você vai para esta cidade e nem para esta cidade. É dessa maneira que o Espírito Santo deve governar a nossa vida, queridos. Deve governar a igreja. É Ele que deve nos conduzir a toda esta verdade. Muitos cristãos não se deixam governar pelo Espírito Santo. Vão tomando decisões impensadas, humanas, sem propósitos, decisões baseadas nos sentimentos, nas emoções, e depois sabe o que acontece? Não dá em nada proveitoso. Só causa morte e destruição nas suas vidas. Seguindo o texto, vemos a orientação do Espírito Santo para Paulo. Então, eles dormem, Paulo tem uma visão no sonho. E nesse sonho, Deus os conduzia para um propósito específico. E aqui nós vamos ler em Atos 16, 8 a 10. Atos 16, 8 a 10. Diz assim: então contornaram Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Uau! Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos, diz Paulo, imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E ali acontece uma série de coisas tremendas. Qual era o propósito de Deus com esse ensino? Mostrar
a cada discípulo como a vida cotidiana da igreja deve funcionar. Ela deve funcionar de duas maneiras. Primeiro, pelo Espírito Santo e também pelo Espírito humano, mas sujeito ao Espírito. O fato do governo baseado no Espírito Santo não significa que não terei problemas. Não significa que não terei problemas. Ao contrário, queridos, ali é que a guerra espiritual vai começar. Aleluia. Eu sei que nosso horário está avançado. Me dê mais 5 minutinhos e eu termino, porque aqui eu quero fechar com chave de ouro esta conclusão. Estar sob o governo do Espírito Santo é estar dentro da visão divina e do seu desenho, pois sendo assim, poderemos desenvolver o nosso propósito para o qual fomos chamados. Então, amados, eu quero dizer para você que tudo que Deus faz na nossa vida tem propósito. Incluindo as provas e aflições da nossa vida, servirão para nos fortalecer e para exercitar a nossa fé. O governo do Espírito Santo na vida de Paulo não termina aí, queridos, pois toda a direção que lhes fora dada tinha propósitos, e não era somente pregar na cidade. Por pregar o evangelho, a Bíblia diz na sequência, eles foram açoitados, foram jogados no cárcere, e aí pela meia-noite eles começaram a levantar louvores a Deus em línguas estranhas. Começaram a cantar, e de repente ouviu-se um som, e veio como um terremoto, e sacudiu aquela prisão, e as portas do cárcere se romperam, caíram. E a palavra do Senhor diz que o carcereiro, vendo isso, pegou a espada para poder matar-se, porque não sabia como controlar os presos. Paulo lhe disse, ei, calma, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Ninguém vai fugir. Não se faça mal. E a Bíblia diz que aquele homem ficou tão assim, comovido com aquela situação de Paulo, constrangido. E Paulo, e aquele homem disse, Senhor, porque ele sabia que ele estava pregando o evangelho, disse, Senhor, o que posso fazer para ser salvo? E ele diz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Durante o dia, muitas pessoas receberam Jesus. E durante o tempo da prisão, aquele homem e toda a sua família também receberam a Jesus. Veja os planos que Deus tem. Por isso, amados, é importante que o cristão remanescente recupere. Se você já teve a unção do Espírito Santo, queridos, recupere seu falar em novas línguas. Se você ainda não fala, então ore para Deus trazer esse batismo no Espírito Santo, que você tenha essa experiência, porque o Espírito Santo irá te fortalecer, irá trazer direção, vai te empoderar, vai te proteger, vai te cobrir. O Espírito Santo vai rodear você e vai blindar a sua vida contra todo o mal e te dará revelação para seguir o teu caminho. Por isso, precisamos depurar a nossa vida em Deus. Amém, queridos? Você recebe esta palavra. Tinha mais coisa que eu queria compartilhar com você, mas se nos escapou o horário, então já avançamos demais e eu não quero cansar você. Temos muito assunto. Queridos, nós temos uma infinidade de revelações que queremos transmitir a você. Mas eu creio que você já recebeu bastante revelação nesta noite. Portanto, o desejo do meu coração é que você tenha compreendido e comece a exercitar. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero orar com você neste momento e rogar ao Senhor para que esse momento seja apenas por alguns momentos que nós possamos orar ao Senhor. Sim, Senhor. Comece a falar em novas línguas. Apenas por uns instantes. Experimenta a presença de Deus agora. Experimenta a presença do Espírito agora sobre a sua vida. Ore em línguas.
aí na sua casa. Levante um clamor agora. Pense na sua família. Pense no seu trabalho. Pense na sua própria vida. Não adianta você interceder por outras coisas se antes você primeiro não pedir a revelação do Espírito Santo na sua vida. Você ser cheio do Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus que você e sua casa serão cheios do Espírito Santo. Receba esta impartição, receba esta palavra, receba esta revelação. Agora, neste momento, você que ainda não experimentou o batismo no Espírito Santo, abra seu coração. Não seja um daqueles zombadores, seja um daqueles que creram e foram batizados. Seja um desses. Faça parte do time dessas pessoas. Você vai ver uma transformação sobrenatural na sua vida. Algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Receba esta impartição. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo, com essa experiência do batismo no Espírito Santo, seja eficaz, seja produtivo, seja sobrenatural na vida de cada uma dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo nessa noite. Recebam esta graça, recebam esta graça, recebam esta graça, recebam esta graça. Agora, aí na sua vida, aí na sua vida. Aí na sua vida, receba, fale novas línguas, fale novas línguas. Aí está o sopro de vida, o sopro do Espírito Santo, como um vento impetuoso, invade a sua casa, invade seu coração, invade seu espírito. Agora, na revelação da palavra do Senhor, na revelação do Espírito Santo, cante novos cânticos, fale palavras em língua estranha agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ouvir o seu testemunho, o que Deus está falando ao seu coração, a revelação que Deus está te dando agora, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Eu quero que você compartilhe, em nome do Senhor Jesus. Receba esta graça agora, em nome do Senhor Jesus. Continue nessa atmosfera, nesta noite. Escute, alguns de vocês não vão conseguir dormir, vão ser visitados pelo Espírito Santo. Eu quero ouvir seu testemunho amanhã. Serão visitados pelo Espírito Santo. Não conseguirão dormir, não porque falta paz, ou não porque terão insônias, mas porque o Espírito Santo vai estar tão ativado em você, que você não vai conseguir dormir, mas o Espírito te renovará. Amém, queridos? Receba a paz do Senhor nesta noite, e que esta palavra se imprima em teu espírito, em nome do Senhor Jesus. Paz seja com todos. Amém, amados? Aleluia. Não lembre de escrever. Amanhã, terça-feira, nós temos oração da madrugada, 5:30. Vamos orar. Vamos pedir a unção do Espírito Santo sobre os empreendedores amanhã. Esteja atento. Deus vai falar com você. Deus abençoe. Boa noite a todos.